Olá, é um prazer estar hoje com você aqui nessa palestra do Congresso Online sobre a Depressão. O nome da minha palestra que eu dei é Encontrando o Equilíbrio, apesar dos altos e baixos da depressão. Eu me chamo Enéas Guerriero, eu estou falando aqui a partir do meu apartamento na cidade de Freiburg, na Alemanha, onde eu moro. Por isso eu estou aqui todo cheio de casaco, porque é dezembro e aqui é bem frio no mês de dezembro. Tá? Mas eu frequentemente vou ao Brasil para dar cursos, principalmente cursos na técnica da EFT, que é a acupuntura emocional. E é exatamente sobre essa técnica que eu gostaria de falar com você hoje, porque é uma técnica ótima para trazer o equilíbrio e tirar esses altos e baixos da depressão. Eu tenho experiências tanto pessoais, quanto muita experiência com muitos pacientes que tiveram ótimos resultados para trazer de novo, para desenvolver o equilíbrio, sair desse quadro depressivo, e eu tenho certeza que você também pode, assim como eu, muitos dos meus pacientes, muitas outras pessoas no mundo todo conseguiram, você também pode sair desse quadro depressivo, desse alto e baixo da depressão, usando técnicas como a técnica da EFT. E é isso que eu gostaria de mostrar para você hoje. Tá? Especificamente, o que eu quero dizer é que não esperem um milagre, dizendo que é um caminho assim, não esperem, apesar de que é o nosso sonho, nós tomamos uma pílula, vamos dizer, da noite para o dia, nós já estamos no caminho de recuperação, no caminho de total liberdade, total brilho e felicidade. Não, nós vamos encontrar sempre altos e baixos. Isso é normal. Aceite isso como algo normal. O interessante é que técnicas como a EFT, por exemplo, elas conseguem trazer o equilíbrio. Então a diferença entre o alto e baixo, ela vai se diminuindo cada vez mais. Tá? Cada progresso que você vai fazendo, você vai subindo, você vai crescendo, você vai se solidificando, se fortificando, e cada vez que você cai, a queda é menor. A diferença cada vez é menor, então você vai chegar num equilíbrio. Esse equilíbrio que eu gostaria que você também pudesse chegar. Tá? Porque eu tenho certeza que você pode chegar também. Tá? E como é isso? Ora, começando a trabalhar na valorização pessoal, no amor próprio. Você deve saber muito bem isso, que quando a gente está nesse quadro depressivo, a nossa tendência é autodestruição, ansiedade, muito medo, falta de valor, falta de amor próprio, falta de valor próprio. Você se sente desencaixado no mundo, você não acha lugar para você dentro desse mundo. Tudo parece muito escuro. E o resultado, óbvio, a gente quer esquecer todo esse mundo, né? A gente quer esquecê-lo, e aí a gente aumenta mais, vamos dizer, hábitos ruins, como ou comer demais, ou dormir demais, ou beber demais, ou fumar demais. São hábitos ruins que a gente vai querendo para se esquecer do mundo. E se eu pudesse dizer para você, fazer exatamente o contrário, achar um equilíbrio onde você pode começar a encontrar valor dentro de você. Ora, o exemplo que eu sempre dou é que nós temos 7 bilhões de habitantes, seres humanos nesse planeta, são 7 bilhões de diamantes únicos, especiais. E o diamante, você sabe, ele pode brilhar e ter um valor muito grande. Só que quando você encontra o diamante, você encontra ele numa pedra bruta. Se você não sabe, você não dá valor a ele. É preciso lapidá-lo para ele começar a brilhar, e quanto melhor lapidado, mais brilho e mais valor ele vai ter. Então, da mesma forma, nós todos temos muito valor. Cada um de nós tem muito valor. Só que a gente não consegue encontrar esse valor porque a gente não sabe como lapidá-lo direito. Tá? Então, aí que está, por isso que eu pediria para você continuar comigo nos próximos minutos dessa palestra,
que eu vou explicar a técnica da EFT, como a técnica é legal para isso, e nós vamos fazer um exercício para abaixar esse quadro depressivo. Tá? Enfim, eu gostaria que você aproveitasse bem essa palestra. Tá? Mas pode ter certeza, tanto eu, quanto você, quanto cada um dos 7 bilhões de habitantes desse planeta tem muito valor. E precisa aprender a valorizar a si próprio. Né? Então, dentro dessa técnica da EFT nada mais é do que uma técnica chamada de acupuntura emocional. Ora, a acupuntura porque segue os princípios da acupuntura chinesa, mas é emocional no sentido que nós vamos trabalhar as emoções, mais no campo da psicologia. Tá? É uma técnica muito fácil. Tá? E o que eu gostaria de dizer é que existem muitos estudos, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui na Alemanha, onde eu moro, também tem. No Brasil, tem muito pouco, porque é uma técnica muito nova ainda no Brasil, muito desconhecida no Brasil, mas que deveria ser mais conhecida. Tá? Enfim, voltando à questão dos estudos, tem muito estudo nas universidades falando da eficácia da técnica da EFT. Também a eficácia para o tratamento da depressão. Tá? Ou seja, fizeram, por exemplo, um estudo, mostraram que com a aplicação da EFT, aqueles pacientes deprimidos melhoravam consideravelmente depois da aplicação da EFT. E o mais interessante é que esse estudo voltou a ser feito depois de 3 meses, e praticamente todos os pacientes que fizeram a aplicação 3 meses antes ainda continuavam bem depois de 3 meses. Ou seja, é uma técnica muito boa, energética, uma técnica energética que traz o equilíbrio que a gente tanto precisa. Ora, qual é o segredo da técnica em si? Não vamos falar tanto cientificamente no sentido, porque ela é baseada no conceito da acupuntura. A acupuntura é baseada no conceito de canais energéticos que correm pelo corpo. Se você não está bem, é porque as suas energias não estão correndo bem. Se você não está bem fisicamente ou mentalmente, quer dizer que há um congestionamento. Há um congestionamento nas suas energias dentro de você. Tá? Esse é o conceito da acupuntura chinesa. E isso não é tão, apesar de a acupuntura ser bem aceita hoje em dia, no meio científico ainda é um ponto de interrogação. Por quê? Porque você não consegue ver o sistema energético. A medicina trabalha com ver para crer. Né? Então você não consegue ver esse sistema energético. Por isso existe sempre esse ponto de interrogação em relação à acupuntura. Mas ela funciona. Funciona mesmo. E como vai funcionar mais ainda, ela vai ativar, ela vai entrar bem no nosso cérebro. Existe uma glândula muito pequenininha chamada amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, ela é responsável por todos os hormônios do medo, vamos dizer, hormônios da defesa. Então, quando você sente que alguma coisa está mal contigo, em questões de frações de segundo, essa amígdala cerebral, ela é ativada e desencadeia os hormônios da defesa, como a adrenalina, o cortisol, isso tudo para você ficar tenso, atento e se proteger. Ora, imagine isso numa situação onde você a cada instante se sente atacado. A cada instante você sente que existe um medo, que existe um perigo à sua vista, devido às situações passadas, às experiências emocionais passadas. Então nós estamos sempre em atenção, nível de atenção, sabe? Soa aquele alarme dentro da gente, dom, 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 atenção, e a gente fica tenso. A depressão nada mais é do que uma consequência desse estado de alerta baseado na amígdala cerebral. Mas o interessante é que, quando nós fazemos a EFT, que nada mais é do que toques, apesar de ser acupuntura, não é usado agulhas. Tá? Então, para quem tem medo de agulha, não se preocupe. Nós vamos usar toques das pontas dos dedos em alguns pontos energéticos da acupuntura. Por exemplo, aqui,
aqui, aqui, aqui. Muito simples, muito fácil de conhecer. Tá? Quando nós damos esses toques dentro desse sistema energético, existe uma certa mensagem, vamos dizer, para a amígdala cerebral, a mensagem é de paz, a mensagem é de tranquilidade, que você não precisa mais ficar com medo. Então existe uma nova reprogramação. Aí que está o interessante dessas técnicas energéticas. Elas trazem uma reprogramação no nosso sistema de alerta. Então, por exemplo, esse sistema de alerta que causa, vamos dizer, até a depressão, mas ela causa tantos outros problemas físicos e emocionais. Tá? Pode ser até, vamos dar um exemplo bem típico, bem simples, medo de barata. Pode ser um medo de barata. No momento que você tem medo de barata, se você falar em barata, pensar em barata, ou ver uma barata, já toca o sinal ali na amígdala cerebral, dá em perigo, 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 e você fica tenso, né? Você fica, ou você grita, ou você até pode chegar até a desmaiar se a fobia for muito grande. Tá? Isso por medo de barata. Para um caso de uma depressão, vamos dizer, também é um estado de alerta constante que nós temos. Ora, como nós fazemos com a EFT, como é que é feito o trabalho? Nós damos esses toques no momento que a gente está focando na situação. No caso, por exemplo, do exemplo do medo da barata, eu dou esses toques pro medo da barata, com o medo da barata. E a minha mensagem que vai, a nova programação que vai para o meu cérebro é: está tudo bem, está tranquilo, eu não tenho mais perigo, não. Eu não estou mais em perigo. Apesar de eu ter medo da barata, eu não estou mais em perigo. E aí a tendência é o medo acaba rapidamente. Para quem tem medo de barata, medo de andar de avião, medo de falar em público, medos mais variados tipos de medo, eu aconselho a EFT como uma técnica ótima para isso. Tá? E voltando agora ao caso da depressão, a mesma coisa. Nós vamos dar esses toques focados nas situações que podem ter surgido, que podem ter ocasionado a depressão. E o sinal que nós vamos dar ao cérebro, ou à amígdala cerebral, é que está tudo bem, está tudo tranquilo. E dessa maneira, então, nós começamos a desenvolver de novo o equilíbrio, a tranquilidade, a energia começa a fluir novamente legal. Esse é o segredo da EFT, e ela funciona muito bem. Eu gostaria que você testasse comigo hoje, ficasse até o final para fazer esse exercício comigo hoje e provasse consigo mesmo como essa técnica é boa para trabalhos de problemas emocionais assim. Então, dentro desses altos e baixos, né, nós temos partes contraditórias dentro da gente. Uma parte diz: eu quero ser feliz, eu quero ser livre, eu quero viver bem. Mas tem uma outra parte dizendo: essa vida não é para mim, eu não consigo, eu não tenho força. Sabe aquela parte obscura, que seria a nossa sombra? Né? Então uma parte é a parte brilhante, outra parte é a parte escura. Ora, o interessante quando eu falo em equilíbrio é que nós não negamos essa parte escura. Muito pelo contrário, nós a aceitamos também, a acatamos. Assim como, por exemplo, um pai, ele vai amar seu filho, não importa como seu filho seja. Se há verdadeiro amor do pai para com o filho, ele vai amar o seu filho. Se seu filho tiver um problema, se seu filho for assim ou assado, ele vai amar da mesma maneira. Então, se nós nos amamos a nós mesmos como devemos nos amar, não importa se nós tenhamos altos e baixos. Não importa se a gente tem uma parte brilhante e uma parte escura, uma parte positiva, uma parte negativa. Não importa, a gente vai se aceitar como a gente é. Essa questão de se aceitar, apesar dos seus defeitos, é a parte-chave para o sucesso, a chave para a cura, verdadeira cura. Tá? Então, a EFT vai ajudar nesse equilíbrio, vai ajudar muito nesse equilíbrio,
Tá? E vai tirar esses medos da gente de tenho que me livrar dessa questão escura, eu tenho que me livrar dessas questões negativas, eu tenho que me livrar de todos esses problemas. Não, não tem que se livrar. Entre em paz consigo mesmo. Em qualquer situação, a EFT ela é ótima, porque ela traz esse equilíbrio onde a gente aceita as nossas duas partes. Tá? Agora, obviamente eu já falei um pouquinho da EFT, eu vou falar muito mais, eu vou apresentar a técnica para você hoje nessa palestra. Tá? Ela é uma técnica que você já viu que ela é muito engraçada. Demais engraçada. Ela é muito simples, muito fácil de aprender, mas ela é engraçada. Você vai dar toques com a ponta dos dedos, aqui ó, na cara, no rosto, em alguns pontos do osso, aqui no peito, e mais engraçado ainda, embaixo do braço, olha, eu vou levantar aqui e vou mostrar para você, embaixo do braço. É uma técnica muito engraçada, mas funciona, gente. Funciona muito. Você dá esses toques, você dá algumas palavras de comando, né, pensando no problema, pensando na situação passada, e seus problemas vão embora. O medo da barata vai embora, o medo da vida vai embora. Pode ter certeza, é uma coisa, é questão assim, parece mentira, né? Parece uma coisa, um milagre, vamos dizer. Não tem nada de milagre, não tem nada de mentira. É apenas uma questão de equilibrar as energias do corpo. Tá? Essa é a técnica da EFT. Olha, aqui mostra, por exemplo, no corpo, esses riscos aí dentro do corpo são os tais canais energéticos de acordo com o sistema da acupuntura. Tá? E vamos aqui, esses pontos vermelhos são os pontos que nós vamos usar dentro da EFT. Aqui em cima da cabeça, aqui na sobrancelha, do lado do olho. Eu vou mostrar para vocês depois. Mas quando nós damos esses toques, nós estamos ativando o sistema energético para trazer equilíbrio, para aceitar tanto a parte brilhante quanto a parte escura, tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Tá? E o mais importante dentro da técnica é, eu me amo do jeito que eu sou. É aquele exemplo que eu falava, o pai vai amar seu filho da maneira como o filho é. Então, eu também vou me amar da maneira como eu sou. Se eu tenho meus altos e baixos, eu vou me amar assim. É a partir daí que a gente pode trazer a cura. Nós ficamos tão desesperados querendo a cura que a gente quer rejeitar essa parte negativa. A gente quer rejeitar esse fantasma, né? Vamos chamar fantasma da depressão. A gente quer rejeitá-lo. Natural, com certeza, porque não é uma parte agradável. Não é uma questão agradável, eu entendo isso. Então nós queremos rejeitá-lo. Mas se nós tentamos rejeitá-lo, a gente não consegue. Agora, se a gente quer abraçá-lo, aceitá-lo, é aí que a gente consegue vencê-lo. Pense um pouquinho nesse ponto. Por isso que a EFT nos ensina, eu me amo do jeito que eu sou. E isso traz tanta diferença, é tão incrível isso. Tá? E aí, se eu puder ensinar isso para você hoje, pelo menos isso, esse ponto, já me dou por satisfeito. Porque esse é o começo de todo o processo de cura, tanto das questões físicas, quanto das questões mentais. Tá? Lógico que eu estou dizendo 1000 maravilhas da técnica, não vai pensar que o problema todo vai embora como se fosse num passe de mágica. Né? Eu já vi casos, posso dizer para vocês, já vi casos tanto físicos quanto emocionais, mentais, até de depressão, tá? Casos que a pessoa simplesmente faz uma sessão de 1 hora de EFT, 1 hora, meia hora de EFT, e já sai outra pessoa. Já se resolve completamente. Tá? Já vi casos assim, mas não vou dizer que são exceções, mas não é o comum. O comum é óbvio, trabalhar mais, tá? Trabalhar, conseguir ver, não pense que é um passe de mágica. Apesar da técnica parecer uma certa mágica nisso. Agora, a mágica é que com essa técnica você pode começar a sentir controle. Você pode começar a compreender a si próprio, compreender que você tem controle, que você pode, que você tem uma saída.
é que você está num processo que vai para frente, que você consegue ver a luz do túnel. É isso que faz diferença em você, isso que pode fazer essa diferença, e isso que é incrível da EFT. Né? Ela realmente funciona. Ela é muito rápida, mas como eu falei, não é da noite para o dia. Mas também entenda isso, que a depressão ela não surgiu da noite para o dia. É um acúmulo de situações que vem do passado. Talvez desde a nossa gestação, desde o nosso nascimento, a gente vem sofrendo o que a gente pode considerar pancadas, né? Sofrendo traumas, sofrendo problemas e tudo mais, e isso vai se intensificando. Chega uma hora que estoura. Né? Uma hora estoura, você se sente lá embaixo, lá no fundo do poço, sem força. Né? Onde você se pergunta, onde eu estou? Como eu vou conseguir me limpar de tudo isso? Eu não tenho energia, eu não posso, como eu vou começar de novo? Eu não consigo, é melhor do que ficar só dormindo, não tenho mais esperança, e um monte de coisas assim. Né? Mas não, eu diria para você, não, você tem esperança. Você pode ter o controle da sua vida de volta. E eu vou mostrar para você essa EFT como uma ferramenta que está nas suas mãos. E eu gostaria muitíssimo que você tentasse isso também, aproveitasse isso. Vai haver recaídas? Vai. Vai haver resistência? Vai, é natural. É natural. Mas por quê? Porque uma parte de você quer melhorar e a outra parte não quer. Por que essa parte não quer? Lembra que eu falei, aceite essa parte que não quer também, aceite essa parte negativa. Mas por que essa parte não quer? Porque dentro do inconsciente, a mensagem para ela é melhor eu ficar assim, vai saber por quê. É mais seguro eu ficar assim, essa é a resistência nossa. Mas eu diria para você, vá passo a passo, um grande caminho, a gente chega lá. É um grande caminho, mas a gente chega lá se a gente der passo a passo. Então vamos dar os primeiros passos. Nesses primeiros passos vai ter sempre problema, não vai esperar, tenha determinação. Não vai esperar que vai ser da noite para o dia. Tá? Mas, com certeza, você vai começar a se equilibrar e todo esse castelo enorme dos problemas, toda essa situação enorme vai se desintegrar. Tá? Pode ser que ainda leve algum tempo, esses altos e baixos levem algum tempo, mas chega um momento que você vai conseguir se sentir dono da situação, herói, a tal ponto de achar que você consegue dominar o gigante. Porque você consegue. Lembra que eu falei, você é um diamante. E o diamante corta tudo. O diamante é a melhor pedra para cortar. Né? Ela pode cortar todos os nossos problemas. Então, da mesma forma, se nós brilharmos, o nosso verdadeiro brilho, nós podemos derrubar esse grande gigante que é a depressão. Ora, quais seriam essas causas, né, para trazer toda essa situação, vamos dizer? Eu daria duas causas básicas. Talvez tenha sido um evento traumático. Tá? Um evento traumático pode ser assim, uma perda na sua vida, mesmo pode ser até uma perda do emprego, ou uma separação, ou uma morte, alguma coisa que foi assim um marco na sua vida. Isso pode causar depressão. Agora, outra situação também é uma combinação de eventos. São situações que vêm lá, talvez desde a sua gestação, talvez no momento no nascimento, na sua família, como você cresceu, como você se vê. Tá? Aquilo que já é parte da sua vida, você já nem sabe mais ou menos qual é a causa. Não se preocupe se você não sabe qual é a causa. Não se preocupe. Tá? Isso, nós temos maneiras de trabalhar. Na EFT nós temos maneiras de trabalhar que nós vamos cutucar e vamos limpar todas essas situações do passado. Né? O que a gente tem que entender é que a depressão é quase sempre um sintoma. Um sintoma daquilo que aconteceu no passado. Que a gente pode chamar de agressões físicas ou emocionais. Mesmo que você se lembre ou não, foram agressões em você que vão enchendo, vai
né, vai enchendo o copo, vai enchendo o copo. Chega uma hora que o copo estoura, né, que transborda. É a gota d'água que transborda. Então, no momento que estoura essa gota d'água, a gente é diagnosticado com a depressão. E aí a gente, né, o mundo rui para a gente. Toda a vida não tem mais sentido para a gente. Mas lógico que tem sentido. É só limpar de novo, tirar essa água desse copo para não deixá-lo transbordar mais. É possível? É completamente possível, sim. Tá? Agora, por que nós não estamos muito cientes do nosso passado? Muita coisa está lá dentro do nosso inconsciente, a gente não se lembra. Tá? Eu estou sempre ao exemplo do iceberg. O iceberg tem uma pontinha lá em cima, que é visível. Mas tem uma grande parte para baixo, uma grande parte, que você não consegue ver. Da mesma forma, o nosso racional, dizem que é apenas 5% que a gente consegue ver, entender, racionalizar. Os outros 95% estão lá embaixo, a gente não consegue ver. É como um iceberg. Então você vai me perguntar, mas então como nós vamos saber fazer isso? Né? Como nós vamos trabalhar nisso? Olha, a gente tem que entender que tudo está gravado dentro da gente. Esses 95% estão lá ainda, no inconsciente, está gravado. Talvez você não consiga ativá-lo agora. É o que a gente chama de memória celular. Cada célula do nosso corpo, células físicas, guardam a memória também. Não é só na cabeça. Guarda essa memória. Então nós precisamos, se nós demos esses toques aqui, simples, muito simples. Se nós demos esses toques, nós estamos ativando o nosso sistema energético. E eu até chamo que a EFT, ela parece como uma hipnose. Porque traz à tona questões do inconsciente que você não estava ciente. Elas vão surgindo de novo para você. Tá? E é ótimo isso, vai surgindo e você vai limpando. Tá? Porque a gente vai lá, dentro do nosso inconsciente, está lá programando certas situações, devido às pancadas que a gente recebeu na vida. Essas pancadas nos trazem consequências. Algumas consequências físicas, né? Algumas pessoas adoecem fisicamente, e outras pessoas adoecem mentalmente. A depressão é uma doença, sim. Ela foi um acúmulo de situações e pancadas que a gente levou na vida, que agora estão no inconsciente, estão lá. Mas a gente fazendo esses toques, a gente traz à tona e limpa. Limpa de uma maneira suave que a gente não precisa sofrer mais. Tá? Então, EFT é uma sigla em inglês para Emotional Freedom Techniques, que a tradução em português seria Técnicas da Libertação Emocional. Olha, por que técnicas? Ela vai misturar técnicas da psicoterapia, a gente vai trabalhar com psicoterapia, ela vai misturar o uso de palavras, a gente vai dar palavras de comando para programação, e ela também vai usar a técnica física dos toques, que eu chamo de tapping, ou acupuntura. Né? Então são esse conjunto de 3 técnicas que formam, vamos dizer, o que a gente chama de EFT. E por isso ela é tão eficaz. Porque só a questão da psicoterapia, só você falar e falar com o psicoterapeuta, falar dos seus problemas, muitas vezes o resultado vem muito devagar. Vem devagar demais. Se você unir essa técnica da psicoterapia com os toques, o resultado aumenta, a rapidez, a velocidade aumenta muito mais. Muito mais mesmo. Por isso que é legal trabalhar dentro da EFT. A EFT, ela vai com esse uso dessas palavras de comando, com esses toques, vai trazer esse equilíbrio. Vai trazer esse equilíbrio, vai limpar esses traumas passados que a gente tem na vida. E aqui nessa ilustração, você vê aí, você consegue ver os pontos que a gente vai usar. Eu vou explicar para você depois na hora do exercício, você vai ver muito tranquilamente na hora do exercício, tá? Mas são esses pontos aqui, ó, topo da cabeça, são os toques que a gente dá, tá? Início da sobrancelha, aqui, ó,
Isso, a sobrancelha. Do lado do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, aqui no peito, na clavícula, chama clavícula bem aqui assim. Embaixo do braço, não sei se dá para ver aí na câmera, embaixo do braço, essa é a parte mais engraçada, né? Tá? Então essa é uma rodada, são os pontos que a gente usa. Muito simples mesmo. Você vai fazer comigo o exercício, você vai ver e vai aprender na hora como fazer, tá? Agora, quais seriam as situações que a gente pode trabalhar e dar bons resultados na EFT? Uma situação seria quando a depressão é causada por um evento só, uma coisa muito básica, né? Por exemplo, foi o momento que eu perdi meu emprego, o momento que eu me separei, o momento que eu perdi, que morreu meu parente, meu pai, coisas assim. Então, uma coisa muito específica. Essas situações específicas que causam trauma e causam, consequentemente, a depressão, essas situações são mais fáceis de se trabalhar. Elas são mais rápidas de se trabalhar. Essa situação mais comum é quando a depressão já é uma coisa contínua, crônica na sua vida. Tá? Aquela questão crônica, você nem sabe o que aconteceu, qual foi a causa. Está lá, você não consegue ver direito, desde que você se conhece por gente, você já se sente uma pessoa assim, dessa maneira, já é uma coisa muito forte, já tem muitos anos e tudo mais. A EFT também é eficaz para isso, mesmo que você não saiba qual é a causa. Por quê? Porque você vai se revelando, você vai trazendo aquilo do inconsciente, aquilo que eu falei antes. Você vai trazendo do inconsciente e vai trazendo as memórias. Né? As memórias vão brotando de novo e você vai limpando essas memórias. Então, seja uma questão rápida de trabalhar, uma questão específica, ou sejam várias questões, eu aconselho, use a EFT para o trabalho da depressão. Vale muito bem a pena mesmo. Vale muito a pena mesmo. Tá? O que eu vou ensinar hoje para você é um exercício muito simples que você pode aplicar você mesmo em casa, por autoaplicação, por conta própria. E pode ter ótimos resultados. E também o melhor, lógico, seria se você puder recorrer a um terapeuta especializado em EFT, que aí, fazendo essa terapia com o terapeuta, você vai muito mais fundo, de uma maneira muito mais rápida e consegue resolver o problema muito melhor, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas você também pode fazer em casa, aos poucos, com determinação, você chega lá. Tá? Então, nessa nós vamos dar nossos toques, né? Nós vamos fazer os toques, e nós vamos conectar as situações físicas com as situações mentais. A EFT conecta, esse é um trabalho de conexão entre corpo e mente. Tá? Ela vai conectar com você mesmo. O mais importante, ela vai fazer esse autoconhecimento, esse caminho do autoconhecimento. É a conexão com você, consigo mesmo. Tá? E é muito simples. Como fazer? Basta a gente estar focado no nosso sentimento. Olha, então, por exemplo, eu dei o exemplo do medo da barata, né? Você tem que estar focado no sentimento do medo da barata. Agora, a questão da depressão são vários sentimentos que vêm de vários anos. Então você tem que focar um a um. Eu vou explicar isso logo mais para você também. Tá? Como você vai focar. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar a depressão. O primeiro ponto que a gente vai usar antes daqueles pontos do rosto é o ponto do karatê. Tanto faz mão direita ou mão esquerda, tá? A mão que você quiser. É um ponto do karatê, é chamado do ponto do karatê, porque se você fosse fazer karatê e fosse quebrar uma tábua, seria esse ponto energético que você vai usar, que tem força. Tá? Então, vamos lá, você bate nesse ponto aqui. Eu gostaria que você fizesse junto comigo. Se tiver alguém aí na sala junto com você perto do computador, talvez vá achar graça, não tenha vergonha, faça, porque vale a pena. Né? Enquanto a gente bate nesse ponto do karatê, a gente fala uma frase de comando. A frase de comando é mais ou menos assim, mesmo que eu tenha esse, digamos, medo de barata, ainda assim eu me aceito. Eu me amo como eu sou. Então, no caso da depressão, é mesmo que eu tenha sentimento, né, de depressão e tal,
Eu me amo como eu sou. Eu vou explicar mais quando chegarmos no exercício. Agora eu só estou mostrando como é. Tá? Então, primeiro, isso aqui, enquanto nós falamos essa frase longa, a gente bate aqui várias vezes, tá? Talvez assim 1 minuto, uma questão assim, uma questão assim. Depois disso, aí nós entramos nos pontos mesmos. Esses pontos, vamos lá comigo, me siga aí. Eu vou até tirar o óculos para mostrar legal para vocês. Ó, primeiro, no início, a sobrancelha. Tanto faz mão direita, mão esquerda. Tanto faz sobrancelha direita, sobrancelha esquerda. Pode ser até as duas sobrancelhas, se quiser. Tá? Então, vamos lá. Dá um leve toques aqui no início da sobrancelha. Sempre importante manter a respiração solta. Porque a respiração ela é muito importante para o trabalho energético. E a respiração tem que funcionar bem. Tá? Então, no início da sobrancelha. Depois, o outro ponto é do lado do olho. Está seguindo a mim? Tem que seguir, tá? Porque funciona mesmo. Suaviza, é relaxante. Não se assuste se você começar a bocejar muito. É típico, muita gente, não todo mundo, mas muita gente começa a bocejar fazendo esses pontos energéticos, tá? O terceiro ponto é aqui, ó, embaixo do olho. Leves toques, tá? Não precisa ser muito forte. O outro ponto aqui entre o nariz e o lábio superior. Eu chamo ponto debaixo do nariz, tá? E o outro ponto é entre o lábio inferior e o queixo. Aqui, ó. Depois o outro ponto é aqui no peito. Eu não vou bater muito por causa do microfone que está aqui, mas é aqui, ó, tanto faz um lado ou outro, ou os dois lados, bate aqui ó, no peito, na clavícula. O outro ponto, é o ponto engraçado, é aqui debaixo do braço, uns 4 dedos abaixo da axila. Aqui, ó, pega todos esses dedos aqui e bate nele. Tá? E por fim, são os pontos em cima da cabeça. Toda essa região aqui em cima da cabeça. Me seguiu? Tá. Então essa é a técnica igual, seja para o medo da barata, quanto para uma depressão. Tá? Então a diferença vai ser como você vai focar no assunto. Então agora nós vamos fazer um exercício focado no trabalho da depressão. Tá? Então veja só, nós nos focamos, primeiro passo, a gente foca na emoção. Segundo passo, a gente faz uma avaliação. A avaliação pode ser assim, de 0 a 10. Quanto está a sua emoção agora? Se você está trabalhando tristeza, quanto está a sua tristeza agora? 10. Nota 10. Muita tristeza. Nota 10. Tá? É uma maneira de você se medir. Tá? Ou 0, nenhuma. Tá? Aí depois a gente faz, em terceira fase, a gente dá a frase de comando, que seria aqui, ó. A gente bate aqui no ponto do karatê e dá a frase de comando. Depois a gente faz o tapping. Tapping são esses toques aqui, ó, nesses pontos que eu mostrei para você. E por fim a gente faz a reavaliação, como é que está a situação agora. Tá bom? Então vamos lá. O exercício que eu quero mostrar para você hoje é chamado um exercício da respiração. Ora, qual a intenção desse exercício? Nós queremos trazer a atenção. Porque quem tem depressão, a atenção está muito na cabeça. Né? Muito na cabeça. Então nós queremos tirar a atenção da cabeça e trazer para a barriga. A respiração tem que ser feita na barriga. Imagine, vejam só, lembra, é bem possível que você, quem tem depressão, quem tem estresse, quem tem problemas emocionais, a respiração mal consegue chegar aqui no esôfago. Às vezes vem no peito. O que dizer de chegar na barriga? É muito difícil. Tá? Mas a intenção é fazer a respiração na barriga. Pensem no neném. O neném não tem nenhuma preocupação na cabeça, e ele respira solto. A barriga dele faz assim, não faz? Né? Então a nossa respiração também tem que estar lá na barriga. Com isso, gente, a intenção é tirar a atenção da cabeça e trazer para a barriga, para o físico. E nisso, a gente vai pouco a pouco, eu quero que você faça esse, eu gostaria que você fizesse esse exercício todos os dias, pelo menos umas 5 a 10 minutos por dia.
você vai ver que uma questão de um mês, no máximo um mês, o seu equilíbrio emocional já é outro, completamente outro. Tá? Então, veja só, vamos agora focar no nosso sentimento, tenta focar na sua respiração, primeiro nesse sentimento da depressão, né, sentimento de tristeza, vamos dizer, vamos chamar de sentimento de tristeza, sentimento pesado, como você vê esse sentimento, tá? E aí, tenta ver a sua respiração na barriga, olha. Né? Vamos pensar na respiração na barriga, tá? Quero que deixe essa respiração solta durante esse exercício, pensando na respiração na barriga, ok? Então vamos lá, vamos bater no ponto do karatê e vamos falar. Repita comigo. Se você não puder repetir em voz alta, porque tem gente aí do lado, você não consegue falar em voz alta, pode falar em voz baixa ou até mentalmente. Mas é importante que siga essas palavras, tá? Então vamos lá, vamos bater no ponto do karatê. Fala, mesmo que eu tenha, repita comigo, tá? Mesmo que eu tenha todo esse sentimento dentro de mim, um sentimento que me atormenta, eu ainda assim me aceito do jeito que eu sou. E eu procuro agora colocar toda a minha atenção na respiração da minha barriga. Ok? Vamos repetir essa frase mais uma vez? Vamos lá. Mesmo que eu tenha todo esse sentimento dentro de mim, um sentimento que me atormenta, eu ainda assim me aceito do jeito que eu sou. E procuro agora colocar a minha atenção na respiração na minha barriga. Ah, solta legal. Agora vamos nos pontos, tá? Me siga aqui, início da sobrancelha. Respiração na barriga. E pensa e vai tentando respirar na barriga, tá? Do lado do olho, respiração na barriga. Embaixo do olho, respiração na barriga. Embaixo do nariz, respiração na barriga. Embaixo da boca, respiração na barriga. Clavícula, respiração na barriga. Embaixo do braço, respiração na barriga. Em cima da cabeça, respiração na barriga. Nós demos uma rodada. Podemos continuar, tá? Porque gostaria que você aprendesse a fazer o exercício, fazer uns 5 a 10 minutos por dia, trazendo a atenção para a respiração na barriga, tá? Então vamos continuar. Início a sobrancelha de novo. Respiração na barriga. Respiração na barriga. Respiração na barriga. Embaixo do nariz agora. Respiração na barriga. Embaixo da boca. Respiração na barriga. Clavícula. Respiração na barriga. Embaixo do braço. Respiração na barriga. Em cima da cabeça, respiração na barriga. Agora dá uma bela respirada e solta. E aí, como você está? Não tem resposta certa nem errada. Tá? É um caminho longo, mas é um caminho, vai por mim, gente. É um caminho que pode ser feito. Você pode fazer esse exercício todos os dias um pouco. Um pouquinho mais do que eu mostrei aqui agora nessa palestra, porque na palestra nós temos um tempo muito curto. Mas pode fazer um pouco mais, ou então qualquer momento do dia que você sente que está entrando naquela montanha russa, montanha abaixo, faz a respiração na barriga. Respiração na barriga, respiração na barriga, até se aliviar de novo. Até a montanha subir de novo. Tá? E então faça todos os momentos que você tiver seus altos e baixos no dia,
E também uns 5, 10 minutos religiosos no dia a fazer. Eu vou fazer esse exercício da EFT. E você vai ver o ótimo resultado que é. Tá? Então esse é um exercício da respiração, é um exercício bem superficial, mas importantíssimo. Importantíssimo para o nosso trabalho para tirar a depressão e tirar toda essa ansiedade de nós. Tá? Agora, eu vou mostrar. Outro exercício, que seria um exercício mais profundo, que eu chamo de procedimento da paz pessoal. Eu só vou mostrar mais ou menos como você pode fazê-lo, já que você aprendeu a fazer a EFT. Eu vou mostrar como você pode fazer esse trabalho da paz pessoal. É um trabalho muito mais detalhado, onde você vai ir tirando todas aquelas cargas negativas dos traumas e começar a se aceitar cada vez mais, começar a ver mais valor em si próprio, mais valor no mundo e começar a ver a beleza do seu diamante. Para isso, você tem que fazer uma lista. Faça uma lista de tudo, de todos os incidentes que são doloridos para você. Tudo que você consegue se lembrar. Talvez tem muitos que você não se lembra. Lembra que são questões do inconsciente, né, do iceberg. Mas tenta pôr todas aquelas situações. Quando eu briguei com ele, quando eu perdi meu emprego, quando tal pessoa morreu, enfim, todas essas situações que foram marcantes na sua vida. Faça essa lista, eu até brinco, se você só chegou a 50 itens, não está certo, deve ter pelo menos uns 100 aí. Tá? Mas faça uma lista. Faça essa lista, mesmo que ela seja dolorosa, faça essa lista, não se dê uma de corajoso, querendo entrar agora e vamos lá, vamos resolver esses problemas. Não é assim. Vá com calma, tá? Vá com calma, porque a lista, se você listou tudo, são coisas que doem na sua vida. Tá? Então dê uma olhada nessa lista, perceba o que ela mostra para você. De repente ela mostra que você é uma pessoa inadequada, uma pessoa sem valor, uma pessoa errada, uma pessoa inferior, né? Todas aquelas coisas do crítico interno. Veja o sentimento que você tem em relação a essa lista. E aí, cada item da lista é um incidente que criou essa situação que você agora tem esse sentimento. E o que fazer, então? Aí, eu diria o seguinte, você começa, então, o trabalho da EFT. Você já sabe como fazer esses toques. Então, agora você pegue todos os dias, reserve uns 5, 10 minutos para isso, e pegue um item por vez. Um item por dia da situação. Então, por exemplo, se tem lá 50, 100 itens na sua lista, pegue um por dia. Então, vai levar uns 100 dias para você trabalhar. Não se preocupe. É assim mesmo, tá? Você pega um e você vai falar assim, mesmo que eu tenha todo esse sentimento da minha lista, esse sentimento que só de ver essa lista eu me vejo como uma pessoa lá embaixo, lá no fundo do poço, aí você fala o seu sentimento. Eu ainda assim me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha todo esse sentimento, quando eu vejo essa lista, tá? E o item de hoje, aí você fala o item de hoje, né? Eu ainda assim me aceito e me amo como eu sou. Tá? Esse sentimento todo da lista, esse incidente, essa situação que foi criada, essa situação que aconteceu, né, que causou tanto desespero em mim, e vai amolecendo essa situação a tal ponto de trazer o equilíbrio de novo. Tá? Essa é uma dica poderosa que funciona muito mesmo. Tá? Em 100 dias você resolveu tudo na sua vida. Tá? Sempre assim, sempre se aceitando e se amando. Sempre fazendo exercício falando assim, mesmo que eu tenha tido esse problema, né? Mesmo que tenha acontecido isso comigo, eu ainda assim me amo, eu me aceito como eu sou. Mesmo tendo tido esse problema,
eu me aceito como eu sou. Tá vendo como como se faz? Muito simples. Parece engraçado, não é? Por isso que eu disse que no começo. Uma técnica que parece muito engraçada, mas que funciona muito bem. E aí você vai começar a se libertar dessas emoções, trazer o equilíbrio, tá? Vai lá no fundo, tá? E você vai ver, começar a sentir, você vai começar a se sentir outra pessoa, tá? Vai ter coisas que você vai lá para baixo ainda, vai ter situações que vão lá para baixo. Lembra que eu falei? Aceite. Aceite como se fosse seu filho. Aceite e comece a se amar a si próprio, mesmo tendo essas situações lá para baixo. Tá? Aceite isso. E depois, aos poucos, você vai subindo, e você vai começando a se sentir livre, se sentindo com força, com entusiasmo, com felicidade, sabendo que você pode viver nesse mundo de uma maneira muito mais feliz. Né? Você pode deixar de se sentir vítima. Já chegou a hora de você deixar de lado essa força escura que é a depressão. Já chegou a hora de você sair desses altos e baixos, né? E começar a ter uma vida muito mais leve, muito mais firme, muito mais feliz. Principalmente sentindo amor. Né? Amor a si próprio, amor ao mundo, e aí você vai reconhecer e valorizar o amor que o mundo e as outras pessoas têm para você. Esse é o meu recado, gente. Eu gostaria de estar aqui, olha, marque aí o meu site. Dentro desse site você vai encontrar mais informação de como fazer a EFT. Se nessa breve palestra não for suficiente, você vai encontrar muito mais informação no meu site, www.equilibriocontinuo.com.br. Tá? Vale a pena. Tá? Busque ali, tem muita informação a respeito. Tem meu canal do YouTube ali no site, tem como entrar nos vídeos do YouTube, meus vídeos. Se quiser entrar em contato comigo, fazer alguma pergunta, é um maior prazer. Eu teria o maior prazer em responder. O meu e-mail está aí embaixo, eneas@equilibriocontinuo.com.br. Tá? Ficou aqui o meu recado. Eu desejo tudo de bom, uma pronta recuperação, tá? Muito boa saúde, muita paz, muita alegria, principalmente muito bom humor. Valeu?